Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Miss Match. E estamos chegando ao fim de mais um ano, né? Sempre que chega nessa época a gente começa a pensar como a gente quer melhorar, o que a gente espera pro ano que vem, fazer metas. Mas eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo de refletir sobre o que passou. É fácil chegar nessa época do ano e pensar, não vejo a hora do ano acabar, quero que, 2016 não foi um ano muito bom pra muita gente. É fácil de deixar cair no esquecimento as coisas boas que aconteceram, porque com certeza o ano não foi inteiro ruim. O que eu tô propondo hoje é exatamente isso, que a gente sente e pense nas coisas que deram certo esse ano, no que você conquistou esse ano. Então eu decidi que eu vou falar de 12 coisas que eu conquistei esse ano. E é o que eu quero que vocês façam. Sentem em casa com um papel e uma caneta, ou se, sei lá, você tem um canal aqui do YouTube, grava aí pro seu canal também e pense em 12 coisas que você conquistou esse ano. Podem ser pequenas, grandes, qualquer coisa. Na verdade eu pensei em 12 porque eu queria pensar em uma por mês, mas né, a gente sabe como que é a vida não é certinha assim. Então, 12, finge que é uma pra cada mês do ano, tá bom? Então vamos lá pras minhas. Conquista número 1, vou falar e já vou tirar logo do caminho, né? Cortei o meu cabelo, fiz franja, olha aqui, ó, primeiro vídeo com franja. Foi uma conquista pra mim porque assim, eu não sou muito de mudar o meu visual, né? Há uns 2 anos eu passei a usar o cabelo curto e não mudo muito. E eu tava querendo há alguns meses já cortar a franjinha de novo, ficar nessa vibe meio anos 70, que tá voltando pra moda com tudo, né? Não tava com muita coragem. E aí eu decidi do nada, fui lá e fiz. Me deixou muito feliz, eu tô amando esse cabelo. Conquista número 2 de 2016. Minha viagem pro Brasil, com certeza. Foi a primeira vez desde que eu me mudei pra cá. Então já fazia quase 8 anos que eu não ia pro Brasil. Pude rever minha família, conhecer a família do meu noivo. Voltei pra minha cidade onde eu cresci, vi todos os meus amigos, foi muito incrível. Conquista número 3, eu fui promovida no meu emprego. Fui promovida assistente de gerente na loja em que eu trabalhava. Foi muito importante pra mim porque eu já trabalhava lá há alguns anos e eu sempre quis subir um pouco, né? Além de ser só vendedora. Aí logo que eu voltei do Brasil, eu recebi a oferta e foi bom, porque foi um desafio novo pra mim. Aí engraçado que conquista número 4 é justamente pedir demissão. Eu sei que parece louco, mas é que quando eu finalmente fui promovida e comecei a gerenciar as lojas, eu não tava nem um pouco feliz. Apesar de que foi algo que eu queria muito, eu fiquei muito infeliz, eu só trabalhava, eu não tinha vida fora do trabalho, eu fiquei muito sobrecarregada, tava muito estressada. E eu levei meses pra criar coragem de largar o emprego. E quando eu larguei, eu não tinha nada em vista ainda, então foi com certeza uma conquista pra mim, porque eu não sou muito aventureira. Então, pra chegar num ponto em que eu falei, não, isso não é o que eu quero pra mim, eu vou largar e aí eu vou procurar o que eu quero fazer da minha vida, foi uma grande conquista também. Conquista número 5, ainda seguindo essa linha profissional, foi justamente criar minha própria empresa. Uma pequena empresa, na verdade, de copywriting. Eu trabalho escrevendo para empresas, né? Eu faço bastante redes sociais, eu escrevo descrição de produtos para sites, então eu trabalho de casa, eu sou minha própria chefe, mas eu tenho clientes, né? O momento que eu tirei o equivalente do meu CNPJ aqui na Austrália foi bem impactante. Tudo bem que sou eu comigo mesma, mas eu tenho a minha própria empresa, né? Então foi outra grande conquista. A próxima conquista, número 6, foi uma das maiores pra mim esse ano. Parece bobeira, mas não. Eu bati a minha meta de leitura pela primeira vez, eu acho que em 5 ou 6 anos. Quando eu estava na faculdade eu nunca consegui, porque eu tinha que ler muita coisa da faculdade, né? Não livros, né, necessariamente as apostilas da faculdade, tinha que fazer pesquisa pra faculdade, então era ler trabalhos acadêmicos, né? Não era leitura de livros. Então, pela primeira vez em uns 5, 6 anos, eu bati a minha meta. Minha meta era ler 30 livros, eu estou no livro 39, vou com certeza ler 40 até o fim do ano, então tô muito feliz. Conquista número 7 foi voltar com o meu canal do YouTube. Voltei, estamos aqui. É algo que eu tô gostando muito de fazer e eu tô tentando entrar no ritmo ainda, mas eu finalmente voltei com o meu canal do YouTube e estou aqui. Conquista número 8. Eu cheguei a 5 mil seguidores no Instagram. Pra mim, esse é um número, assim, muito grande, que, nossa, que alegria. Fico muito, muito, muito feliz, muito grata a cada um dos 5 mil que me seguem. Minha conquista número 9 foi que eu entrei na dieta e eu mantive a dieta por
mais tempo do que qualquer outra época da minha vida. Acabei de sair e não voltei. Há algumas 2 semanas, na verdade. Mas eu perdi 7,5 kg. Então eu fiquei muito feliz, porque esse ano foi o ano que eu mais engordei. Mas também consegui, né, me centrar e fazer uma dieta e permanecer na dieta e emagrecer. Então eu vi alguns resultados. Conquista número 10. Eu parei de abominar exercícios. Assim, ainda não gosto. Quem sabe o ano que vem eu posso dizer que a minha conquista foi que eu comecei a gostar de fazer exercício. Mas eu parei de odiar. Então eu descobri que, assim, eu não morro de ódio de ter que fazer esteira se eu estiver assistindo uma série, por exemplo. Ponho lá minha série e faço esteira enquanto a série tá passando. E aí eu fico ok. Não amo, mas conquista número 11 agora, então. Conquista número 11 foi algo que eu sempre quis fazer e ficar no hotel da mansão de Werribee. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma mansão super linda aqui perto de Melbourne. Perto de Melbourne, não, em Melbourne, na verdade. Perto de onde eu morava quando eu mudei pra cá. É tipo um museu, né? Grudado nela, uma parte ela foi transformada num hotel spa. E apesar de eu já ter ido bastante lá pra passear, pra fazer piquenique e tal, eu sempre quis passar uma noite lá. E aí, no começo desse ano, eu matei essa vontade, então foi uma conquista pra mim também. E o spa é maravilhoso, o hotel é muito gostoso, o café da manhã do hotel foi tipo o melhor café da manhã que eu já tomei na minha vida. Amo café da manhã, especialmente se for de hotel, é a minha comida preferida da vida. E por último, conquista número 12, foi que eu troquei meu computador. Eu tinha um Apple bem velhinho de quando eu entrei na faculdade, ele tava assim, bem devagar, não dava pra usá-la mais. E aí eu consegui ir lá e comprar um MacBook Pro, eu consigo usar Photoshop, consigo usar o editor de vídeos agora, porque antes não rodava. Tipo, congelava o computador e dava ruim. O computador que eu tinha antigo, meu pai que me deu quando eu entrei na faculdade de presente. Então foi meu primeiro computador, assim, que eu mesma comprei. E é isso! Eu queria mesmo que todo mundo se sentisse encorajado a ter esse momento de reflexão e fazer as suas 12 conquistas do ano, nem que seja só num papel, você com você mesmo, pra gente ser grato, pra gente lembrar que mesmo em anos ruins, se 2016 foi um ano ruim pra você, tem coisas boas. A gente sempre tem do que ser grato, sabe? Então acho um exercício muito válido nessas últimas semanas do ano. E aí, se você puder contar pra mim nos comentários aqui embaixo qual foi a sua maior conquista de 2016, eu vou adorar saber também, tá bom? Um Feliz Natal pra vocês, pra suas famílias. Espero que todos tenham um Natal maravilhoso, repleto de amor, carinho, risadas. Presentes também, que nunca é ruim, né? E nos vemos na próxima semana. Beijo!